Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o Maurício Barbieri comandou aí o primeiro treino do Pedro Raul aí como jogador do Vasco. Vamos falar desse treinamento de hoje, né? Foi visto também no treinamento um jogador que estava contundido, que está perto de retornar aos gramados. Vamos falar aqui do interesse do Vasco no meio atacante Patrick, São Paulo. Também vamos falar aqui da busca do Vasco por um goleiro e um lateral direito e muito mais. Fique até o final do vídeo, o vídeo está imperdível. Mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo aqui todos os dias. Vamos em busca de 200 mil inscritos, uma marca muito importante para o nosso canal. Vamos aí, quem sabe em 2023 a gente não consegue chegar lá. Temos aí um ano para chegar nessa marca tão importante. 2023, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, hoje o Vasco foi a campo aí treinar sob o comando do técnico Maurício Barbieri. A grande expectativa do torcedor era a presença do Pedro Raul, que foi confirmada, né? O jogador treinou hoje com seus novos companheiros e começa aí a fazer a sua pré-temporada com a camisa do Vasco. Jogador que chega para ser uma das principais peças aí em 2023, já está aí treinando com os jogadores e o que a gente espera são muitos gols do Pedro Raul com a camisa do Vasco. Logicamente, o Vasco ainda precisa buscar muitos reforços para a temporada. Até o momento contratou o Pedro Raul e também um volante Patrick De Luca. O Vasco que ainda pretende anunciar pelo menos mais 18 reforços. Como a gente vem falando aqui no nosso canal, né? O Paulo Brax falou que ia tentar a contratação de 20 reforços aí para a temporada de 2023. O Vasco, 2 foram contratados e a gente espera que mais reforços venham para o Vasco, quem sabe ainda nesse mês de dezembro. Para ressaltar que o Vasco estava praticamente fechado com o Júnior Urso e acabou não tendo no negócio, muito por culpa do Vasco que deu para trás, e o jogador que já estava palavrado com o nosso clube está muito perto de ir talvez para o Cruzeiro ou o Santos, que são os dois clubes interessados no jogador hoje. O Vasco ainda vive alguns dilemas, né? Como por exemplo do atacante Alex Teixeira, que ainda, apesar da demora, é esperado ainda o retorno do atleta para ver se ele vai continuar no Vasco em 2023. O Vasco já fez uma proposta ao jogador, até o momento o jogador não se posicionou sobre essa proposta, que teria emperrado um possível negócio entre o Vasco e o Alex Teixeira. É o valor que o Vasco ofereceu de salários ao atleta, o mesmo valor que ele recebia aí na Série B do Campeonato Brasileiro, que era um valor meio que simbólico, né? E com certeza o jogador não teria se sentido valorizado pela 777 Partners e pode ser que esteja de saída do Vasco, né? Hoje está mais de 90% as chances do Alex Teixeira não ser mais jogador do Vasco. Além do Vasco, Cruzeiro e Corinthians também têm um interesse na contratação do jogador, né? O Vasco deseja a sua renovação de contrato. E de acordo com algumas informações, o Vasco não tem o interesse em melhorar a proposta aí do Alex Teixeira e com certeza isso pode travar em muito o negócio e facilitar para os clubes que estão aí interessados no jogador, né? Bom, e além do Pedro Raul, né, que foi aí a grande expectativa nesse treino de hoje, né? Lateral direito Gabriel Dias também retornou aos treinamentos aí no gramado, só que ainda sem bola, né? O jogador que teve uma gravíssima lesão na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou um longo período afastado dos gramados e agora está retornando aos poucos aí para voltar aí e fazer uma pré-temporada e quem sabe ser aproveitado em 2023. Ele tem contrato com o Vasco ainda por mais uma temporada e muito possivelmente deverá ser aproveitado pelo técnico Maurício Barbieri em 2023, né? Até o momento é o único lateral direito de ofício que temos no elenco do Vasco. O Vasco subiu um jovem garoto da base, mas ainda não está pronto para ser profissional, né? O Vasco vai ter que ir ao mercado contratar laterais. E a gente vai falar já daqui a pouco sobre o interesse do Vasco em lateral direito e também em um goleiro. Essa temporada o torcedor vive uma grande esperança de que o Vasco consiga fazer um bom ano de 2023 e consiga voltar pelo menos aí às competições internacionais, de preferência a Libertadores, que é o que interessa ao torcedor vascaíno, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa representação do Vasco, né? O Vasco que se representou antes dos demais clubes, principalmente do Rio de Janeiro, né? Alguns outros clubes do Brasil já fizeram também a sua representação, mas o Vasco aí larga em tese meio que na frente de alguns clubes aí para começar esses treinamentos e quem sabe começar a temporada de 2023 já voando, né? Vai fazer aquela pré-temporada também lá na Flórida, que a gente vem falando diariamente aqui no nosso canal também, que será no mês de janeiro. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Recentemente contratado pelo Vasco, o Patrick De Luca será aí o novo camisa 5.
O jogador irá utilizar a camisa que era do Yuri Lara, que foi para o futebol japonês. A expectativa do torcedor era de que o Vasco iria trazer mais um outro volante com a maior qualidade, né? Só que aparentemente o Patrick De Luca chega para ser titular do Vasco, já que o Vasco vai dar a camisa 5 para ele, né? Isso aí deixa bem claro que a diretoria do Vasco pode dar mostras que não irá contratar talvez um outro volante que vá ser titular incontestável do Vasco, né? Como, por exemplo, poderia ser o Cuejá, né? Que foi um volante especulado nos últimos dias, só que infelizmente o Vasco esbarrou no alto salário do atleta e ele não virá para o nosso clube, exceto que aconteça uma grande reviravolta na negociação. Mas até o momento, o Patrick De Luca foi o segundo reforço contratado pelo Vasco, além do Pedro Raul, ele também foi contratado, e o que a gente espera é que ele desenvolva o seu futebol, um jogador de 22 anos, mas na minha opinião, esse jogador é para compor elenco, não para ser titular do Vasco, cara. Na minha opinião, é muito pouco, né? O Vasco perdeu o Yuri Lara, a peça de reposição foi o Patrick De Luca, né? Um jogador que talvez não teria agradado tanto assim ao torcedor vascaíno. E vamos torcer para que a diretoria do Vasco contrate um outro volante, porque vai precisar de um outro camisa 5 aí, um camisa 5 talvez, na minha opinião, mais experiente, mais rodado para ser titular do Vasco. E por falar em reforços, né, o Vasco segue em busca de contratações e de acordo aí com o Atenção Vascaínos, o Vasco tem urgência em buscar aí um goleiro e um lateral direito. Posições extremamente carentes no Vasco, né? O Vasco não tem mais o goleiro Thiago Rodrigues, apesar dele estar treinando lá com o grupo, ter contrato até o dia 31 de dezembro e ainda não ter fechado com nenhum outro time, tanto aqui do Brasil, talvez do exterior. O jogador ainda tem contrato vigente com o Vasco, mas não irá permanecer em 2023, porque ambas as partes, tanto o goleiro e o Vasco, não entraram num acordo e ambos optaram pela saída do jogador do Vasco, né? E o Vasco segue em busca de um goleiro, inúmeros goleiros foram especulados, até o momento nenhuma contratação fechada. E a lateral direita é um ponto crucial também, como eu falei, só temos aí o Gabriel Dias de profissional para jogar ali na lateral direita, e ele tá voltando de lesão agora, sequer tá fazendo treinamentos com bola, né? Extremamente importante o Vasco contratar laterais. A lateral esquerda, infelizmente, com a renovação do Edmar, vai ficar bem complicado o Vasco ter interesse em buscar um outro lateral esquerdo. Na minha opinião, um erro gravíssimo dessa diretoria do Vasco, que pode custar muito caro. Com certeza a temporada do Vasco já começa com o maior ponto falho, né, que vai ser a lateral esquerda, com o Edmar com 37 anos jogando ali de titular, né. Lamentável, uma falha gravíssima dessa diretoria, que na minha opinião foi muito burra ao renovar o contrato do Edmar. Bom, e os reforços não param por aí, né, cara? Além de um goleiro e um lateral, o Vasco também busca reforços para outras posições, né? De acordo com o jornalista Alexander, do Bola VIP, o Vasco é mais um clube interessado na contratação do meio atacante Patrick, do São Paulo. O clube teria feito uma sondagem, mas o São Paulo não tem interesse em desfazer do seu atleta sem o pagamento de 21 milhões de reais. O jogador ainda tem mais um ano de contrato. Ele teve uma briga nessa temporada com o técnico Rogério Ceni, mas apesar de tudo, ele ainda faz parte dos planos do São Paulo. E se o Vasco quiser contratar ele, vai ter que desembolsar essa grana, né? O jogador de 30 anos desperta interesse do Vasco, já que o nosso clube busca aí reforço para o lado de campo. E vale ressaltar que o Patrick é um jogador que trabalhou com o Paulo Brax lá no Internacional e também com o Abel Braga, né? Com certeza esse jogador deve ter sido analisado por esses dois profissionais e também, claro, o Maurício Barbieri, técnico do Vasco, né? Vamos ver se vai existir algum tipo de negociação, mas o que emperra esse possível negócio é o São Paulo, né? Que deseja receber 21 milhões de reais por esse jogador. Não vale 21 milhões de reais, muito longe disso. Esse jogador vale no máximo 5 ou 6 milhões de reais, até porque já é um jogador que já está na casa dos 30 anos e teve uma temporada fraquíssima com a camisa tricolor, né? Vamos ver se o Vasco vai intensificar esse interesse e, quem sabe, ou formalizar uma proposta ao São Paulo para contratar o atacante Patrick. Deixe nos comentários se te agrada essa possibilidade da contratação desse jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos e é nóis.